Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo à live. Esperar chegar mais algumas pessoas. Aí eu começo. Como você tá? Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos que estão chegando para essa live. Boa noite, Heitor. Boa noite, Darukis. Como vocês estão? Gente, eu vou fazer assim. Vai ser 1 hora de live. Pode até ser menos, dependendo do momento que eu for terminar as explicações. Então eu vou deixar 15 minutos para as perguntas do tema sobre a leitura dos hieróglifos. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem? Tá ok? Então, a leitura dos hieróglifos, a introdução, ela é baseada nos 2 vídeos que eu postei. Já tá no meu perfil, vocês podem ver. Se vocês não viram, vão ver lá, depois da live. E eu falo sobre esse tema. Na live eu vou falar algumas coisas a mais, mas pra gente pegar essa introdução, né? Um pouco baixo para mim. Deixa eu ver se eu aproximar mais um pouco assim. Melhorou, Clarissa? Ernesto, tudo bom? Eu só não posso aceitar agora porque eu já vou começar a apresentação. Depois a gente pode até conversar depois da live. Tá ok? Então, minha gente, boa noite a todos. Meu nome é Júlio César. Eu tenho esse canal aqui. Não sou egiptólogo, eu sou formado em geografia, né, bacharelado. Então eu tenho o Egito Antigo como um hobby, né, de pesquisa desde os meus 15 anos. E hoje eu decidi abrir esse evento de live sobre a leitura dos hieróglifos, a parte introdutória, né? Aí eu começo. O que são os hieróglifos? Vou deixar a caixa alta para tu visualizar melhor o texto. Ave César, Então, o que são os hieróglifos, né? É a representatividade gráfica de um idioma do Egito Antigo. Ele é composto por sinais figurativos, né? E é formado de fonogramas. O que são fonogramas? São símbolos que têm um som, tipo no alfabeto. E ideogramas. E o que são ideogramas? Ideogramas, ele passa uma ideia de uma palavra. E dentro desse ideograma, ele tem os determinativos. Essa parte de fonogramas e ideogramas vai ser o próximo tema para a próxima live que eu vou fazer mês que vem. Eu vou fazer pelo menos uma vez sobre a leitura dos hieróglifos. Aí a gente vai iniciar a segunda etapa sobre fonogramas e ideogramas, que entra na parte de sons e tal, e etc. Aí eu vou só falar novamente as perguntas. Vocês podem colocar na caixinha de pergunta. Aqui embaixo tem uma caixinha com interrogação. Então vocês façam uma pergunta. Quando eu terminar, eu respondo as dúvidas, se tiverem, sobre o tema, tá bom, minha gente? Eu abro algumas lives durante a semana para tema livre, a gente conversar de tudo, de deuses, de magia, do que for. Mas hoje a gente bora focar nessa parte de leituras, nos hieróglifos. Então, uma das dúvidas, a primeira dúvida que as pessoas têm é como foram traduzidos os hieróglifos, né? Como é que chegou nessa tradução, nessa decodificação dos símbolos? Então, ela começa em 1822. Eu vou colocar aqui uma foto, Obrigado, Clarice, pelo presentinho. Deixa eu colocar aqui para vocês uma foto. Então, vocês estão conseguindo visualizar? Isso é chamada Pedra de Roseta, entendeu? Foi através dela que o pesquisador Jean François, em 1822, ele conseguiu decodificar, traduzir os hieróglifos.
Essa pedra ela foi achada, né, encontrada em 1799, né, e foi Jean que colocou ela no Museu Britânico em Londres. Essa pedra até hoje está nesse museu no Reino Unido. Então, como é que ele conseguiu decodificar os símbolos? Eu vou colocar outra imagem aqui que vai explicar melhor. Pronto. Ela era formada de 3 línguas. Então, tinha tanto os hieróglifos, tinha o idioma demótico, que seria como uma escrita mais rápida dos hieróglifos. Ela começou em 600 anos antes de Cristo. Então, e mais embaixo tem a língua grega. Então, ele sabia a língua grega, né? Então, através disso, ele conseguiu traduzir os hieróglifos. Então, começou nessa pedra. Essa pedra é o marco, é o pioneiro de todo esse estudo hieroglífico, né? Deixa eu coisar aqui. Virar. Vocês estão entendendo? Estão me escutando bem, né? Então, o primeiro passo para a gente começar a ler os hieróglifos, né, é a introdução. Esse, como se fosse esse mini curso. Ele é para a gente, pelo menos, quando olhar os hieróglifos, a gente identificar se é um faraó, se se trata de uma divindade, se trata de um rito fúnebre, né? Você olhar aquela imagem, aquela figura e identificar se é um rito fúnebre, o nome das divindades, ali nos hieróglifos, nome dos faraós, né? Então, esse vai ser para esse é o que eu quero atingir nesse curso de leitura dos hieróglifos com vocês. Então, o primeiro passo para a gente começar a ler os hieróglifos, a gente tem que identificar por onde começa o texto, porque os hieróglifos eles têm uma ordem tanto da direita para a esquerda, como também da esquerda para a direita. O que vai indicar isso são os sentidos dos símbolos. Geralmente os símbolos de animais ou os símbolos dos homens ou deuses. Então, o sentido que ele estiver virado é onde vai indicar onde começa o texto. Eu vou colocar aqui outra imagem para vocês. Aqui. Deixa eu sair aqui. Pronto. Essa daqui, vamos identificar por onde começa esse texto. Outra coisa que eu esqueci de falar é que tanto os hieróglifos eles são escritos na ordem horizontal, como também na ordem vertical. Então, eu pergunto para vocês, as figuras como ali tem a coruja, o falcão, o touro, né? A garça, tem a abelha, a cobra. Por qual lado ele está virado? Para a esquerda ou para a direita? Eu pergunto para vocês. Podem me responder? Eu vou fazer essa coisa assim bem interativa para vocês ir aprendendo, para ver que vocês estão entendendo, tá? Por isso que eu estou perguntando. Eu quero perguntar qual lado que ele está virado, os animais. Certo, para a esquerda. Então quer dizer que a gente vai começar a ler da esquerda para a direita. E independente da ordem, tanto horizontal como vertical, horizontal neste caso, sempre começa de cima para baixo. Então a gente vai começar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Clarissa, sou suspeita. É porque Clarissa já assistiu os meus vídeos, né? Já sabe. Ela até tem uma estátua de Bastard maravilhosa que tem a inscrição lá. Então, vocês deu para entender. Vou colocar aqui outra imagem para vocês. Pronto, essa daqui, minha gente. As figuras estão viradas para a esquerda ou para a direita? Aí vocês podem já responder. Aí já vai ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, pelo que eu expliquei. Vocês podem responder. Oi, Carlos. Oi, Vinícius. Sejam bem-vindos em OTEP para todos que chegam aqui. Pode deixar as suas dúvidas na caixinha de perguntas, tá bom? No final eu respondo a todo mundo.
Pronto, então estão virados os símbolos para a direita. Então quer dizer que a gente vai ler de cima para baixo, claro, e da direita para a esquerda. Então é assim que funciona. Eu vou colocar outra imagem para vocês. Agora, pronto. Este daqui, minha gente. Qual o sentido que as figuras estão viradas? Para a esquerda ou para a direita? Esse também é uma forma de escrita, como eu disse, é tanto na vertical como na horizontal. Aí aqui a gente vê que os símbolos estão virados para a direita, então a gente lê da direita para a esquerda. Tanto naquele primeiro, você já vê, sempre vai ser de cima para baixo. Então vocês veem ali que tem uma divindade, né, logo na parte superior direita, então é por ela que começa. Aí embaixo vem uma cobra, depois vem como se fosse uma cruz, depois uma pena, que na verdade é o junco. Então sempre vai começar de cima para baixo, nesse caso aqui da direita para a esquerda. Deu para entender, né, minha gente? Essa parte de sentidos, vocês não têm nenhuma dúvida, né? É bem simples, bem fácil saber identificar por onde começa os textos. Vou colocar aqui outra imagem. A organização. Tem aqui uma parte do curso do professor Fontoura. Eu tirei o print, né, para mostrar a vocês que as escritas, ela tem essa disposição dos símbolos de forma que eles organizavam para ficar esteticamente mais bonito, mais harmonioso, né? Então a gente vê ali no primeiro gráfico que as escritas elas estão extensas, cada símbolo, né? Você é da esquerda para a direita a leitura, então começa com o junco, depois vem o filhote de codorna, depois vem o olho, depois vem a água, depois enfim. Mas a escrita sempre ela vai estar disposta de uma forma mais harmoniosa, porque eles se preocupavam com isso também. Então, você pode ver, no de cima ele está mais extenso, no de baixo ele está organizado. Aí você tá aqui, tem o junço, que é o primeiro, que parece uma pena, no segundo gráfico, viu, minha gente? Vem o filhote de codorna e em cima tem o olho. Sempre, até nessa forma de organização, os símbolos vão ser lidos de cima para baixo. Então, primeiro vem o junco, depois o filhote de codorna, depois o olho, depois a água. Segue nesse sentido. Então, para a gente entender como é essa organização, que é interessante. E quando está para a esquerda, começa a ler a partir da direita para a esquerda. Não, se os símbolos, como eu disse, se o símbolo estiver virado para a esquerda, vai começar da esquerda para a direita. Se estiver virado para a direita, começa da direita para a esquerda. Você só observar, principalmente os animais, porque esses outros símbolos é um pouco complicado, né? Então você sempre vai ter os animais, sempre vai ter alguma divindade ou uma representação de um homem. Para onde ele estiver virado é aquele lado que você começa, né, a ler. Deixa eu coisar aqui. Fora isso, pessoal, a gente também tem a parte das seções e dos textos. Vocês entenderam, né? Tudo e o que cada símbolo significa. Vinícius, essa aula sobre a simbologia vai ser mais à frente. Quando eu for falar de fonogramas, ideogramas, eu vou falar sobre os alfabetos. Aí você vai entender como cada símbolo, principalmente os alfabetos que faz parte do fonogramas, que tem os sons, cada um vai significar. Hoje a gente só vai ver essa parte de os sentidos e a gente vai agora para a parte de seções e textos. Porque em uma figura, em uma estela, sempre pode ter mais de um texto em uma imagem. Então, a gente tem que saber separar os diferentes textos dentro da leitura. É isso que eu vou mostrar agora para vocês sobre essa parte de seções e textos. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, para explicar.
Porque falando não tem como explicar, tem que qualquer dúvida da minha gente, vocês colocam na caixinha de pergunta para eu ler. Porque já que o chat vai passando e eu estou explicando, aí eu não entendo, não dá para acompanhar. Vocês colocam na caixinha de perguntas e no final eu respondo. Então, pronto, nessa figura aqui, nessa imagem, vocês estão vendo que os textos eles estão no sentido vertical, né? E você vê dois sentidos aí. Vocês podem me falar quais são os sentidos? São dois, tá, minha gente? São dois sentidos. Vocês estão me escutando legal, né? É, isso mesmo. Começa ali perto da divindade, que seria Horus. Mais para lá, para a esquerda, você tem no sentido da direita. E depois inverte para o sentido da esquerda. Isso quer dizer o que, minha gente? Quer dizer que aqui a gente tem dois textos. Eu vou colocar uma imagem explicando essa parte das seções. É porque tá. Pronto, aqui. Eu tracei essa linha para explicar essa parte das seções, porque às vezes em uma imagem ela tem dois textos. Nesse caso, ela tem duas seções, quer dizer o quê? Que tem dois textos. Nesta primeira seção, a gente vê as figuras viradas para o lado direito, né? Então, quer dizer o quê? Que a gente vai começar na leitura nessa primeira seção, da direita para a esquerda, sempre de cima para baixo, entendeu? Já na segunda seção já é outro texto diferente, já vai falar de outra situação. Então a gente tem as figuras viradas para o lado esquerdo, então sempre vai ler de cima para baixo, mas da esquerda para a direita. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sim, e ele, porque ele mexe na imagem. O áudio fala quando ele mexe na imagem. Ah, quando eu tô mexendo, quando eu vou trocar na imagem, o áudio falha, não é isso? Eu tô aprendendo com vocês, minha gente, aqui. É a primeira vez que eu coloco essas imagens assim, então vocês vão falando aí. Qualquer coisa quando mudar as imagens, eu paro de falar, a gente começa quando a imagem estiver tudo estabilizado. Vocês entenderam essa parte das sessões? Eu posso colocar outra imagem para eu perguntar a vocês sobre quantos textos tem na figura. Pronto, eu vou colocar outra imagem. Eu vou ficar calado porque senão pode dar falha, né? Vamos nessa. Sim, Vinícius. Sempre você lê de cima para baixo, tanto na horizontal como na vertical, sempre de cima para baixo. O que vai a gente tem que entender é por onde começa o texto e as diferentes seções, entendeu? Pronto, minha gente, nessa estela aqui, quantos textos tem? Quantas seções tem? Aí vocês respondem se só tem uma, se tem duas, que vocês, de acordo com o que eu expliquei, isso é uma representação da faraó Nefertari, né? Ela está jogando Senet, por sinal. É um jogo egípcio bem antigo. Isso, Getúlio, é somente um texto aqui. Por que é somente um texto? Pode me explicar alguém por que é somente um texto? Como é que eu sei diferenciar se é um ou dois? Isso, Clarissa. Onde você vê esse formato oval, geralmente é o nome de um faraó ou o nome de uma divindade. Isso, todos os Getúlios estão virados para a direita.
Então é isso. Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, tem dois textos porque tem um espaço, né, entre esses verticais. Mas não é o espaço que vai informar se tem dois textos. O que vai informar é os sentidos. Você tem que procurar o sentido. Que nesse caso aqui todos estão virados para a direita, então o texto começa de cima para baixo, como sempre, da direita para esquerda. Vocês podem me informar um símbolo, que por esse símbolo é o que começa a leitura do texto, que inclusive começa com o nome de uma divindade. Podem me informar qual é o símbolo, um símbolo que por onde a gente vai começar? Isso, Patrícia, só tem um sentido. Todos estão virados para a direita. Isso, o olho, que ele em egípcio, o som dele é easy. Na verdade, ele não é um fonograma, ele é um ideograma. Nessa parte daqui, muitas vezes quando é o nome de uma divindade, possa ser que quando a gente for falar não comece pelo easy, e sim por fonogramas abaixo. Nessa representação do olho, e depois vem esse pilar, e depois vem uma divindade, isso é o Ezi. Então o Easy, ele vem o Easy. Então ele está depois, né? Primeiro vem o E, depois I. Que quer dizer, o Ezi quer dizer Osíris. Então é por onde começa esse texto. Mas não se esquente com isso, porque na próxima live, quando falar de fonogramas, eu vou falar de determinativos, eu vou explicar tudinho para vocês sobre essa parte dos sons, como é que a gente sabe por onde começa, né, quando vai ler o nome de uma divindade. Então isso é para outra live, tá, minha gente? Não se preocupe que eu vou explicar. O olho, no caso, significa sempre referência a Horus? Não. O olho de Horus é diferente. Entendeu? Aqui é somente um olho. A representação deles é somente um olho, que é um ideograma que tem um som de easy. Eu vou colocar aqui outra imagem, vou ficar calado para não interromper o áudio, não vou estar falando. Vou colocar outra imagem para vocês também responderem. Vocês conseguem ver essa imagem ou tá um pouco borrada? Vocês me falam, tá? Sem dúvida. Se tiver problema de identificar, eu coloco outra imagem. Porque esse daqui é bem grandão. Então, Vivi, eu sei não traduzir, eu sei algumas eu sei colocar em papel a forma do som. Então depois eu vou procurar, pesquisar e eu consigo encontrar alguns. O que eu consigo mais identificar são os nomes dos faraós, alguns símbolos que vão identificar a palavra amado, vai identificar sobre vida eterna, sobre ritos de purificação, como eu disse. São essas coisas que a gente vai aprender a pelo menos olhar e entender essa imagem se trata de quem, de qual divindade. Ela se trata de qual época, de qual faraó. Só olhando, nem precisa nem pesquisar. Você olhando e conseguindo entender ali o nome do faraó, você já sabe a época que foi escrita esse hieróglifo. Pequena só, se puder aumentar. Esse aí tem 2 textos. É porque não dá pra aumentar. O certo era para eu ter cortado em vários, né? Mas aqui eu vou mostrar, se alguém quiser responder quantos textos tem aqui, tem 2, 3, 4 sessões, mas Getúlio acha que tem 2 sessões. E você, Clarissa, consegue enxergar? Qualquer coisa, coloca um óculos para ver se consegue ver aqui quantas sessões tem. Ato, isso. A direita, Ato, e a esquerda é Mahat. Tô pegando óculos. Eu sei, Clarissa. Você já me falou sobre isso. Sobre... Quando é pra ver essas coisas minúsculas, né? Tem que colocar o óculos mesmo. Pronto, minha gente. Eu vou esperar aqui mais alguém responder. Todo mundo acha que tem 2, não é isso? É só observar os símbolos. Cada vertical, cada coluna, vocês observam. Primeiro aqui eu tô vendo um pássaro virado para a direita.
Aí no segundo vertical já estou vendo uma mão virada para a esquerda. Então aqui já é outro texto. Aí no outro já está virado para a direita. Então já começa outro texto. É assim que a gente observa, tá bom? Nessa parte de quais, principalmente os animais, os homens. Até um braço você dá para saber qual a direção que ele tá. A mão tá virada. Então isso daí já dá para identificar quantos textos tem. Parecem dois. Eu vou colocar aqui a resposta, um momento. Pronto, minha gente. Na verdade não são dois, são quatro. São quatro seções, ou seja, são quatro textos diferentes. Aí, entendeu? Você pode ver, na primeira seção a gente vê os símbolos virados para a direita, na segunda seção virado para a esquerda. Pronto, já cortou, já é outro texto. No terceiro, a gente já vê as figuras viradas para a direita, o braço na segunda seção estava virado para a esquerda, na terceira a gente já vê virado para a direita. Então já é a terceira seção. E na quarta seção, todas as figuras estão viradas para a esquerda. Então, vocês já entenderam. Quando troca um texto é quando troca os sentidos das figuras, entendeu? Não tem isso de espaço. Pode ser em metros de distância, está lá, enfim, tá só os desenhos no meio, representando as divindades, né? Esses desenhos belíssimos, mas é o sentido que vai mudar os textos e as seções. Então, na segunda sessão, um momento, tá, minha gente? Porque chegou uma pessoa aqui em casa, mas vão atender. Na segunda sessão, Getúlio, ela está virada para a esquerda. Você pode ver um braço ali, tem uma mão, tá vendo? Na verdade, são dois braços. Esses dois braços estão virados para a esquerda. Então, isso já quer dizer o quê? Que na primeira sessão você vê ali um pássaro virado para a direita e na segunda virado para a esquerda. Então muda o texto, deu para entender, né? Na segunda sessão não queria enxergar, é um pouco complicado. Os hieróglifos mudaram durante toda a dinastia. Vivi, bota essa pergunta na caixinha, viu? Porque colocando na caixinha, no final eu respondo. Difícil, mas não impossível, né? Tem que estudar um pouquinho. Isso mesmo, mas depois pega, é bem fácil. É só observar o lado dos sentidos dos hieróglifos. E que tem que prestar bastante atenção nos detalhes, isso mesmo. Gente, eu já fiz até alguns vídeos, eu editei e eu até teve uma das imagens que eu errei. Porque você tem que observar cada coluna. Se você não observar cada coluna com detalhe, minuciosamente você pode até passar achando que tem só 3 textos ou só tem 2 textos. Quanto tempo você demorou para ler os hieróglifos? Bota na caixinha de pergunta que eu já vou passar para outra imagem aqui. Depois no final a gente comenta tudo. Entendeu, Vinícius? Coloca na caixinha de perguntas que a gente... A pergunta não coube na caixinha. Vou ter que... escreve 2 vezes, menino. Escreve 2 vezes. Um momento que a porta tá batendo aqui. Escreve 2 vezes na caixinha que depois eu vou tá lendo. O bom é pegar várias imagens e treinar somente as direções. Isso mesmo. Eu vou colocar outra imagem aqui para vocês em silêncio, porque senão vai interferir cortar o áudio, né? Então, um momento. Imagem. Essa daqui também é um pouquinho complicado. Eu tô deixando as mais complicadas no final. Obrigado, Clarissa, pelo presente. Então, essa também, minha gente. Vamos observar cada coluna com detalhe. Não precisa ter... Pode passar bastante tempo analisando. Vocês me respondem quantas seções, ou seja, quantos textos tem nessa imagem. Então, vamos lá. Observem cada coluna e digam qual os sentidos. Entendeu? Eita, binóculo, please. Isso mesmo, Clarice. Dessa vez tem que colocar binóculo, né? Então, vocês vão observar cada coluna minuciosamente, não precisa ter pressa. Aí vocês me dizem quantos textos tem nesta figura, nesta imagem. Boa noite, Andy. Seja bem-vindo em Otep.
Pra mim tem 5. Por que, Vinícius, tem 5? Me explique. Você viu 5 posições diferentes? É só observar, observe os animais. São os principais, assim. Os animais, os seres humanos, né? A representação de um humano, que é a representação divina. Natan acha que tem 2. Vocês concordam com Natan? Cheguei atrasada, tô entendendo nada. Ô Andy, qualquer dúvida você coloca na caixinha de pergunta. Mas se você não viu os meus vídeos, eu tenho 2 vídeos explicando essa aula de uma forma bem curta, né? Porque é só 1 minuto. Depois você vê lá. Tem os estudos de hieróglifos que eu coloco. Você vai acompanhar. Tem os 2 vídeos que eu falo disso tudo. 2, chutei. Pronto, Clarice também acha que é 2. Embaixo de Horus está para a direita, 2. Em cima de Horus para a esquerda. Então, eu vou colocar a resposta aqui e vamos ver se vocês vão ser aprovados, né? Porque na outra não foram. Vamos ver se dessa vez vocês vão ser aprovados na escola de hieróglifos. Vamos ver se vocês são bons escribas. Se na vida passada vocês foram escribas também. Então, minha gente, muitos acertaram, tá vendo? São 2 sessões, são 2 textos. Como vê na primeira sessão, a maioria dos textos estão virados para a direita. A gente vê ali que a gente vai começar o texto por onde? Você vai começar o texto por onde? Da direita para a esquerda, sempre de cima para baixo, entendeu? Mas nessa parte da primeira sessão, a gente tem ali, logo no último, na última leitura, lá no canto superior esquerdo, a gente tem um nome ali de um sacerdote, que é Menkepererá. Aí a gente também tem um quadradinho ali na primeira seção, que é como se fosse um pássaro com um quadradinho vermelho, que é o nome da deusa Hathor. Você pode ver a representação dela embaixo, ela segurando um cistro, né? E ela tem esse chifre com o disco solar, então é o nome dela. Isso a gente vai aprender muito mais quando eu for fazer a próxima live. Eu vou fazer uma live só pra gente identificar os nomes, vai ser bem legal. E já na segunda sessão a gente começa da esquerda para a direita, sempre de cima para baixo. Começa pela serpente ali, quando você vê uma cobra. Embaixo uma pena, mas isso não é uma pena, tá? O povo acha que é uma pena, mas não é uma pena, isso é um junco. Um junço, né? Então a gente... Vamos ganhar trigo. Cláudia, passaram. Passaram nesse desafio. Ave Maria, mas chegou nesse nível nunca. Mas por que, Vinícius? Vai chegar assim, todo mundo tem que começar assim. Por isso que eu tô começando por essa aula, porque a gente começa a entender por onde começa a ler os textos ali. Porque precisa ter ordem. Se a gente souber a ordem, a gente vai ler tudo errado, né? Não vai chegar, não vai conseguir pesquisar. Que eu vou mostrar para vocês cada hieróglifo, qual o nome que a gente pesquisa na internet, em qual site. Depois eu vou estar falando isso para a gente fazer as traduções. Cheguei, Witch, seja bem-vindo. Então, a coluna embaixo seria a continuação do 1. Pensei que fosse outra coluna depois do 2. O que vai formar, como eu disse, a quebra da seção é o sentido. O que é junco? É uma planta, né? Geralmente uma planta ripária, ou seja, ripária é dos rios, né? Ele geralmente essa planta, o junco, ele ficava no delta do Nilo. E é tanto que tem muita menção dos campos de junco, o pântano de junco, enfim. Que era até um lugar sagrado. Eles acreditavam que os lugares dos deuses tinham bastante junco. Eu já ia começar a ler pelo lado da Hathor e não de Horus. Não fui escriba, mas fui sacerdotisa. Olha, arrasou, Patrícia. Gostei. Então, deixa eu ver se tem outra imagem aqui, porque senão o tempo já tá passando. Vou deixar pra gente conversar, mas eu vou ver se tem outra figura para mostrar para vocês.
Vamos revisar sobre os sentidos para ver se vocês pegaram mesmo. Eu vou colocar aqui esse no sentido vertical. A gente inicia o texto por onde? Em que sentido? Vocês sabem me responder qual o sentido que a gente começa? Só observar a direção que os símbolos estão virados. Sempre por cima. Sempre vai ler por cima. Mas eu vou ler sempre em qual sentido? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Mas este eu sei, até a tradução da parte de baixo, amigo. Está me atentando. Pode falar, Clarissa. Qual é a tradução? De cima para baixo pela direita, é isso mesmo. Da direita. Tá vendo que é simples, minha gente? Vocês pegando isso por onde começa, analisar para onde o símbolo está virado, vocês já vão saber também identificar quantos textos tem. Então, tá tudo ok, não é difícil isso. Por que, Clarissa? Não pode falar. Pode falar, viu? Primeiro, Vinícius, na automática eu já mudei, né? Desculpa. Ele começava por um fonograma, é que ele tem um som de T, entendeu? Mas ele começa por um fonograma em cima. Depois ele vai para o Anki mesmo. Tipo, começa de cima para baixo, da direita para a esquerda, mas o símbolo por qual não casa. Deixa eu voltar aqui, minha gente, para explicar ele. Então, você vê ali em cima como se fosse a casinha do Patrick, do Bob Esponja, né? Para ser bem didático. E lá em cima que ele tem um som de T. Aí, para onde a gente vai? Já que começa da direita para a esquerda, os símbolos não estão virados. Tá vendo esse passarinho daqui? É um filhote de codorna. Então, se ele está virado para a direita, então não vai ser por ele que vai ser o segundo símbolo a ser lido, e sim o Anki. Aí vem esse T, depois vem o Anki, depois vem o filhote de codorna, já ia falar ovo de codorna, né? Desculpa. É o filhote de codorna, que ele tem o som ambíguo entre o e a. Depois vai para garça, depois vai para Rá. Esse círculo daqui, tá vendo um círculo? Ele é o Sol. Então ele se lê como Rá. E depois a gente vai para essa parte oval aqui, sempre quando tem esse símbolo assim em volta desses nomes, quer dizer o nome de um faraó ou de uma divindade. Nesse caso a gente está vendo no final a representação de um faraó. Então esse é o nome de um faraó. Segue a regra então, na direita começa pelo... Isso, começa sem... vai ser da direita, vai começar pelo símbolo de cima, depois vai para o Anki. Deixa eu mudar para a última imagem. Neste daqui, minha gente, a gente vê quantos textos. Júlio, usamos sua página. Obrigado, Andy, fico muito feliz. Isso daqui me motiva bastante para eu continuar. Hatshepsut, minha linda. Ai, arrasou. Clarissa, você foi escriba na outra vida. Então, minha gente, aqui, vamos observar tanto essa primeira parede como a parede onde está a deusa Hathor. Então, a gente tem aqui, logo de frente, na parte frontal, o deus Khepri, ou Khepri, mas eu costumo chamar de Khepri mesmo, e no lado a deusa Hathor. Então, são quantos textos? Getúlio acha que é 2, só isso mesmo? Vinícius, eu estou pegando tanto a parede do lado esquerdo como essa parede frontal. Então, isso mesmo. Ele tem 2. Na parte da parede à esquerda, onde tem a deusa
você vai ter ali no sentido da direita para a esquerda. E no caso onde tem o Deus Kepler, ele vai ter no sentido da esquerda para a direita. Então é um texto só, tá certo? Então isso bem facilzinho assim, essa primeira live para explicar os dois vídeos que eu fiz, porque eu acho muito pouco explicar em 1 minuto aqueles vídeos que eu faço no TikTok, né? Ali aqueles vídeos rápidos. Então minha aula foi sobre isso, foi sobre esses dois vídeos que eu fiz. Então eu vou estar postando mais vídeos agora, vai ser sobre fonogramas e ideogramas. Vocês acompanham e depois eu vou abrir uma live, um evento de novo desse, para a gente tirar todas as dúvidas. Deixa eu tirar aqui a imagem. Então, minha gente, foi isso a aula de hoje. Cumpriu tanto na parte dos sentidos, por onde começam os textos, a organização, que é a disposição dos sinais, as seções e os textos. Então, a gente entendendo isso, a gente já pode passar para as outras coisas, que é identificar os fonogramas, ideogramas, os determinativos. E daí, quando a gente terminar isso, eu vou mostrar o alfabeto mais utilizado para vocês. E a gente também vai estudar alguns ideogramas muito utilizados. Obrigado, Sandra, pela rosa. Porque alguns deuses tinham rostos humanos e outros. Acho que uma live por mês, muito pouco. 2 pelo menos. Tá certo, Clarissa, eu vou pensar nisso. Agora, eu tô pensando assim, fazer um evento tanto dessa parte dos hieróglifos, mas eu tô pensando em outro tema, como você até falou pra mim. Eu quero fazer uma live também explicando como é feita a reconstrução das danças, das músicas, que eu sempre posto. Porque alguns deuses tinham rosto humano e outros animais. Então, a maioria ela tem a representatividade de um animal. Mesmo que a gente só vê o humano, mas sempre tem um animal por trás. Mas é normal também ter alguns como somente esse aspecto de ser humano. Isso é uma explicação para eu fazer em um vídeo. Então eu fico devendo essa explicação para vocês. Deixa eu olhar aqui. Obrigado, Getúlio, pelo presente. Obrigado, Clarissa. Que bom, Cida, que gostou. Acredito que eles eram realmente híbridos. A maioria. A gente vai ter até algumas. Não sei se vocês já ouviram falar de Deus Bés, que a maioria são sempre retratados de perfil, né? Mas o Deus Bés, ele era sempre frontal. Então tem essas coisas que algumas pessoas vão até ter uma hipótese que ele é uma divindade de outro. De outra localidade, entendeu? De outro país, de outros povos, que muitas vezes chega e os egípcios acabaram absorvendo. Deixa eu olhar aqui as perguntas. É muito difícil você ler, entender que aquele texto. Quanto tempo você demorou para ler os hieróglifos? Então, minha gente, desde os meus 15 anos eu estudo. Depois eu parei por conta da faculdade, entendeu? Quando eu comecei a faculdade, comecei até a trabalhar, então eu dei uma parada. Eu tô voltando agora a estudar novamente esse curso, então eu tô aprendendo também junto com vocês. Eu sei de algumas coisas porque desde meus 15 anos eu pesquiso feito um louco. Eu parecia um historiador, um egiptólogo já na adolescência. Isso no meu ensino médio eu já pesquisava bastante. Era o meu prazer. Até hoje é um prazer meu pesquisar, né? Tanto que a minha formação é de pesquisador. Então, essa parte do tempo para entender os hieróglifos, ele é rápido, não demora essa parte básica, tá? Então, a gente, para ser aquele expert de ler tudo, a tradução, isso daí vai ser anos, né? Você tem que procurar um curso de fato, pessoas egiptólogos que dê esse curso sobre a leitura mais avançada de tradução. Mas aqui a gente aprende o básico, a identificar os nomes dos deuses, das divindades e tal, dos faraós. Como eu disse, o que aquele cenário está falando sobre. Tem alguns ideogramas que falam sobre vida eterna, outros têm um sentido de falar amado de tal Deus, filho de tal Deus, isso tudo a gente vai aprender. Deu para entender, né? Isso, Clarice, era o deus anão. Porque alguns eram desenhados como humanos, tipo a Thor. E Tote não entende.
Isso, a Tó, ela tem a representação de uma vaca. Mas ela tinha também representada somente como humano. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, Patrícia, participar da live. Tô feliz. E hoje estamos aí de novo. Então, deixa eu ver outra pergunta aqui de Vivi. Houve mudança na leitura dos hieróglifos durante os séculos? Sim. A escrita hieroglífica, que é essa que a gente vai aprender, ela é datada até antes de 3.000 anos antes de Cristo. Então ela é muito, muito antiga, dada como uma língua morta, né? Mas a gente vai ter, a partir do 600 anos antes de Cristo, a gente começa a língua demótica, que é uma descendência da escrita hieroglífica, mas é uma escrita mais rápida, né? Tem até um nomezinho que me deu um branco aqui, que eu tava com ele na cabeça, mas é uma escrita que eles fizeram pela praticidade de escrever, entendeu? Então vem essa escrita demótica, que é o que os gregos vão conhecer, né? Depois, os gregos eles vão estar colocando a escrita deles. É tanto que a gente vai ter a língua copta, da igreja católica copta, lá do Egito. Então, que eles vão mesclar tanto a escrita grega com a escrita demótica. Aí é aí que entra até a questão da reconstrução musical, que eu posto de Rafael Pérez. Ele vai utilizar essa língua copta. É uma língua que pega tanto a parte grega, por isso tem muito comentário o povo falando, parece muito música gregoriana. Mas é por conta disso, porque tem ali nas músicas a língua copta. Então ela tem os elementos gregos, mas também tem um elemento demótico, que é muito único ali dessa língua. Não é só grego, não. Porque alguns deles já falei. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Acho muito legal nas câmeras, nas pirâmides, era contado como era o ritual fúnebre e a passagem. Sim, tem um livro sobre a tradução dos textos das pirâmides, feita pelo arqueólogo Samuel Mercer, que é a partir desses textos que eu faço os vídeos, tá? Porque eu só tenho acesso às músicas, então os textos eu tenho que procurar nessa tradução. E essa tradução é dos textos das pirâmides de Saqqara. Então vai ter ali, a tradução é baseada nos ritos fúnebres, da passagem para o reino dos mortos, que é do Ate. Então é super grande. Obrigado. Minha mãe está na live me mandando presente, sempre me acompanhando, obrigado. Pós-vidas, né, o feitiço que eles tinham que recitar para passar nas salas. Sim, tudo tinha que ser feito dentro ali da regra mesmo, certinho, as palavras certas, porque isso ia ajudar o espírito a se libertar, né? Por isso que eles faziam a mumificação, porque ia preservar a força vital, junto com Ba, depois que os dois se unissem, formava o Aku, que é o espírito que ia morar nas moradas dos deuses, nos campos de Juns, né? Nos reinados celestiais de Nut, da deusa Nut. E ainda usavam fungos nas tintas. É isso que Clarissa falou sobre esse fungo, é interessante. Ela mostrou um livro, né, que falava sobre esses fungos. Eu não sabia. Eu gosto dessa interação. Vocês sintam-se livres para mandar livros, sugestões, eu trago. Eu gosto muito de estudar isso. Quem trouxe a religião muçulmana pro Egito? Vinícius. Então, foi o povo árabe, né? Porque depois, quando os romanos eles invadiram, tiraram os gregos de lá, os árabes eles foram invadidos, então eles trouxeram essa religião. Tirando a religião politeísta do Egito. E pelo visto, através do julgamento de Ma'at, acho difícil alguém passar pela pena, né? Tem as leis de Ma'at, não sei se vocês conhecem. E as leis de Ma'at, ela tá nos livros dos mortos, né? Então tem a parte lá do texto que ele vai passar por aquele ritual, eles escrevem o que eles querem passar quando chegar no reino dos mortos. Então eles vão falar, eles vão negar certos pecados. É aí que entra a lei de Ma'at. Eu trabalhei na mumificação, parece louca, mas vi tudo lá. Posso contar com detalhes o que vi. Pronto, conta aí pra gente.
Na real, o que tirou a moral de diversas religiões antigas foi a Igreja Romana, não Jesus. Ele foi um mestre, mas o fandom estragou tudo. A gente conversa bastante disso, né, Clarissa? Sobre essa parte romana, sobre outras, como é de fato o cristianismo. Sim, com isso. Depois vieram mais profetas e tal. Minhas lutas durante as cruzadas, sabedoria antiga, porque era considerada demônio. Isso acompanhou muito, né? E até hoje, né? Até hoje as pessoas herdaram essa terrível educação de mostrar tudo que for avesso é do demônio. Então, minha gente, tem mais alguma dúvida sobre a parte dos hieróglifos? Entenderam tudinho? Eu vou estar fazendo pelo menos 2 lives, sempre nos domingos. Aí vai ter sobre a parte, como eu disse, do fonograma, ideogramas e os alfabetos. Então não percam, porque esse daí vai ser o essencial para a gente começar a ler, a entender os sons. E a partir dos sons, quando a gente colocar no papel da forma como é a fonética, né? Então a gente vai estar entendendo mais ou menos o que se trata aquilo. Então dá para pesquisar também. É um pouco difícil, mas dá para identificar. Eu mesmo quando eu olho os nomes dos deuses ou os nomes dos faraós, eu coloco da minha forma. E muitas vezes está escrita um pouquinho diferente, mas aí eu já sei que é esse mesmo. Mas estamos em pleno renascimento, gente. Louvado seja Osíris. Eu lembrei, Clarissa, do salve em egípcio, né? Que é duá. Então esse louvado seja, salve, tudo é duá. Então quando você quer falar louvado seja, o salve em egípcio, é só falar duá. Acredita que eu não sou chegado a Osíris. Mas por que, Vinícius? A história dele é linda. Ele que é considerado o que trouxe a civilização, a ordem, a fertilidade para o Egito. Duá. Duate é o mundo dos mortos. Duá é a saudação. Inclusive, muitas vezes relacionada até a uma estrela. A saudação. Porque Duarte é outra coisa, é isso mesmo. Duarte é o mundo dos mortos. Doar é uma coisa, Duarte é outra. A gente vai ter bastante coisa assim, simples. Muitas vezes um T ou alguma palavrinha já muda tudo. Sejam bem-vindos, Geniro. Sejam bem-vindos quem chegou. A gente já terminou já a parte da leitura dos hieróglifos, a primeira parte introdutória, né? E quem perdeu tem vídeo lá, tem 2 vídeos meus no meu perfil, ensinando como ler os hieróglifos, essas 2 partes que eu falei hoje. Só não tem sobre a disposição de sinais, que sempre eu vou nas lives eu vou estar falando alguma coisa exclusiva, que eu não vou colocar nos vídeos porque não dá, né? Senão vai ficar muitos vídeos. Eu explico até um vídeo sobre Sete, Vinícius. Sete, ele foi até alguns arqueólogos e tal no início relacionado Sete ao diabo cristão, mas na verdade Sete exerce um poder enorme por conta vamos dizer assim, dessa violência dele, né? Ele acompanha o deus Ra, o deus Sol, na barca solar quando adentra no reino dos mortos. Então é ele que defende, né? Ele é o primeiro ali em linha de frente para defender contra a serpente do mal. Então essa parte do deserto é interessante. O deserto ele foi relacionado a essas coisas negativas, mas no deserto tinha muita magia também, muita consagração de objetos. A própria faca mágica que tem nos meus vídeos, depois vocês vão ver lá, eu não falei disso, mas a faca mágica era consagrada no deserto, né? Porque eles acreditavam que o deserto era mágico, cheio de seres, né? Os seres do Duarte, do Reino dos Mortos, eles tinham essa passagem para o deserto. Então, lá podia ser consagrados essas facas que acabavam tanto para proteger contra esses seres como também para dominar. Então, você conhecendo o nome desses seres,
gravando ele nas facas de marfim, você poderia controlar eles na feitiçaria. Então é bem interessante essa questão do deserto. Então eu não acho o deserto um lugar... É árido e tal, mas é muito mágico. Briga entre Osiris e Seth na live. Ah, minha gente, eu acho os dois incríveis. Eu não tenho isso, não. Júlio, você já ouviu falar sobre Zecaria Cities? Não, Andy, pode falar. Eu não, se eu vi, eu não me lembro. Sete é maravilhoso. E Oro ainda vai e mata Sete. Pior filme sobre mitologia egípcia com autores europeus de distorção de mitologia. Nessa parte sobre Horus mata Sete tem vários papiros que vai explicar sobre essa lenda. Eu vou estar trazendo também. Eu vou trazer primeiro sobre o mito de criação por Khepri, que é aquele escaravelho, e vai ter outros mitos de criações. E vai falar sobre essa parte dessa guerra pelo trono, né? Com quem o trono ia ficar? Com o irmão de Osíris ou com o filho de Osíris, que era Heru-Saaset, que é Horus, filho de Ísis. Porque, não sei se vocês sabem, mas Horus é o irmão de Ísis antes de tudo, que é chamado de Heru-É. Ele, quando nasceu de Nut, da terra e do céu, ele veio somente em forma de falcão. Então, ele veio para proteger os irmãos. Depois ele morre, né, em uma das batalhas, e ele renasce como filho de Ísis. Então, esse filho de Ísis e Osíris, ele tem direito ao trono. E é tanto aí que entra as questões de faraós, entra nessa lenda. É porque os faraós eles tinham essa parte do Ka de Horus, né? Eles eram como se fosse a linhagem de Horus. Essa questão de quando eles morriam, eles viravam Osíris, mas eles aqui na Terra era Horus. Então a passagem deles nos ritos fúnebres era relacionada a isso, aos lamentos de Ísis, que eu postei vídeo novo sobre isso, tá, minha gente? Depois vocês vão lá. Os lamentos de Ísis e Néfites, então tinha que fazer isso também, essa passagem, esse rito, para fazer com que aquele faraó passe por tudo que Osíris passou, para ele virar um deus quando morrer, né? Virar uma divindade e viver com os deuses. O pior filme sobre... Tem uma diferença de areias... Eu amo o deserto. A Zecaria é um autor, uma autora. É um autor ou autora? Não sei. Ele foi um dos maiores arqueólogos. Fez vários livros. Li quase todos os livros, estou lendo. O livro que eu leio bastante é de Wallace Budge. Ele é arqueólogo também. Ele fala muito sobre magia, sobre mito. Ele traduz vários papiros. É muito interessante. Até hoje não entendi o mito da criação de Ra. Ele nasceu de uma planta. Então, essa parte de mitologia não tem uma mitologia única. Então, a gente vai ter ali certos papiros que vão explicar, vindo de certas cidades. Então, cada cidade ela tem um papiro que vai explicar. Não, foi Khepri que foi o primeiro que criou, outro chamado de Atum, outro foi Amon. Então, outro foi Neite. Então, cada cidade vai ter o seu mito de criação. Os gregos, quando eles chegam lá, eles tentam unificar esse mito, né? É tanto que quando está no período helenístico, que é esse período, a dinastia ptolemaica, vai vir bastante mitologia, assim, é de lá onde começa a ser produzido o mito de Ísis, Osíris e tal, nesse período. Tira uma dúvida, é verdade que Osíris que destronou Ra, tomando assim o trono? Não. Pelo que eu vi, o que eu estudei, Osíris ele vai ocupar não a barca solar, que é onde Ra ele governa, que seria na parte do celeste. O trono que Osíris vai comandar vai ser o trono do reino dos mortos. Todas as histórias contadas em herói, escreveu os livros. Depois eu vou pesquisar, Andy, sobre esse autor. Obrigado. O grego sempre querendo tomar tudo, né? Os gregos foram considerados vamos dizer assim, os salvadores. Porque eles quiseram... Eles mudaram bastante coisa, mas eles quiseram manter muitas coisas ali
que eles se admiraram. Então, eles foram considerados como salvadores, porque eles manteram uma boa parte, mas mudaram o nome, trouxeram a língua deles, enfim, né? A própria Cleópatra, ela não tem origem egípcia, ela vem da origem grega. Andesi, cara, boa lembrança do Zeca, né? Eu vou pesquisar. Mas se não é verdade, então. Porque eu li uma vez que Ra foi designado para reinar na Terra. Aí Osíris tomou o trono dele. Você sabe qual foi o papiro, qual foi o site? Se você puder mandar no final do vídeo. Deixa eu ver se eu tenho você aqui. Você tem? Porque senão eu lhe adiciono e você manda no chat. Eu vou dar uma olhada nisso. Quero saber de onde veio essa fonte. Se você puder me mandar, que eu dou uma lida. Porque são muitos mitos, como eu disse. Pronto, se você puder procurar, você pode até comentar em um dos vídeos meus que eu vou olhar. Quando você achar. Eu achei esse daqui. Aí você me diz o site que eu vou dar lá uma lida, procurar de qual foi a fonte, o papiro. E a gente pode até ter até um conteúdo novo no canal. Pronto, minha gente. Já deu 10h30. Que foi, eu coloquei essa live para terminar nesse horário. Então foi um prazer enorme. Acredito que seja em PDF, certo? Foi um prazer enorme a participação de vocês aqui. Fiquem ligados nos próximos eventos eu vou estar colocando. Geralmente os eventos vão ser no domingo, esse horário. Eu vou ver qual é o próximo tema, se eu vou continuar com a leitura dos hieróglifos ou se eu vou fazer outro tema. Talvez eu até possa fazer já a parte dos hieróglifos para a gente pegar esse enredo e ir logo, né? Depois para vir outros conteúdos. Mas vocês fiquem ligados também nos vídeos que eu posto, porque eu vou postar sobre a leitura dos hieróglifos lá no meu perfil. Falar sobre ótima. Júlio, procura também o livro de Anabel Sampaio. Tá certo, Andy. Eu tenho você como amigo. Deixa eu ver se eu tenho você como amigo, porque eu tô vendo que você tem muitos livros legais. Eu vou lhe adicionar aqui. Ai, cadê, minha gente? Pronto, eu tô seguindo você. Você me manda os nomes dos autores, dos livros, no meu chat, porque eu vou procurar tudinho. Fala sobre aquela mulher que foi a única faraó. Então, Vinícius, eu posso fazer uma live. Eu tô até em débito isso com Clarissa, para eu falar sobre essa mulher, Hatshepsut. Mas eu vou fazer um vídeo, eu prometo, tá? Uma brasileira que trabalhou com arqueólogos no Egito. Arrasou. Eu vou ver isso. Obrigado, gente, pelos presentes. Então, gente, eu vou encerrar a live por aqui. Tá? Espero que tirei as dúvidas de todos. Eu agradeço pela participação, foi ótimo. Tá sendo ótimo para mim que eu tô aprendendo mais ainda quando eu exponho isso, que isso tudo tava guardado. Então tá sendo ótimo isso que eu tô fazendo. Então, uma boa noite para todos. Né? A bênção de Nut, que é a Senhora da Noite, de Neftis também. Fiquem com Deus, fiquem bem. Deixa eu ler aqui. Vou já procurar como fica meu nome em egípcio. Olha, arrasou. Em egípcio não tem as vogais, a gente vai ter sons ambíguos. Eles acabam trocando pela letra E, né? Eu vou postar um conteúdo também sobre o desfile das múmias que teve. Tem até uma música linda de Isis. Vocês vão ver como é mais ou menos a pronúncia. Sebe Clarice, assim seja. Eu desejo a toda a saudação em egípcio, que quer dizer vida próspera e saudável, que é Anki Udia Seneb a todos vocês. Pode ser trocado sim pelo F. A gente sempre faz uma adaptação. Então, boa noite a todos, minha gente. Eu vou encerrar a live, tá bom? Tchau, tchau.